Como é o nome do senhor? Gerson. Seu Gerson. Quando Deus convida uma pessoa para sair do mundo dela e entrar no mundo dele, usar a fé, sacrificar, etc e tal, isso tem um propósito. O propósito não é tirar o que a pessoa tem. O propósito é mostrar que o que ela tem é um pozinho de areia perto do que Deus quer dar para ela. Embora que ele tenha uma história muito longa, e não vai dar para contar toda a história, mas se fosse para ele contar a história de antes de chegar na igreja, que morou num porão, que foi expulso de casa, que foi morar na rua, e etc e tal, é longa. Eu só vou pedir para ele contar a história dele a partir do momento que ele chegou na igreja, porque ele ficou 5 anos na igreja derrotado. 5 anos na igreja derrotado. Significa dizer que estar na igreja não quer dizer nada. A pessoa pode estar na igreja com a vida fracassada e ela pode ficar 30, 40, 50 anos na igreja derrotada, se ela não aprender a usar a fé. Conta pra gente, por favor. Então, na verdade, quando eu entrei na igreja, minha vida ficou pior do que estava lá fora. Porque eu lá fora vivia de favor. Quando entrei na igreja, eu comecei a pagar aluguel. Enfim, participei da primeira fogueira santa, pastor. E fiz o meu sacrifício e já recebi de Deus a resposta. Foi uma empresa. Aí aconteceu que eu parei de sacrificar, mesmo dizimista, mesmo fiel, mesmo vindo todos os dias à igreja, né, sendo candidato até obreiro, eu parei de sacrificar, eu parei de ofertar e fui só fiel no dízimo, né, e não consultei a Deus e casei. Aí pensando, eu queria casar cedo, porque agora eu sou evangélico, enfim, Deus está na minha vida, eu vou casar. Casei sem consultar a Deus, foi uma desgraça o casamento. Na empresa que eu conquistei já após a fogueira santa e parei de sacrificar nas outras, demorou 2 anos, eu perdi ela, a ponto de pessoas armadas irem na minha casa me cobrar todos os dias, finais de semana, eu era cobrado na igreja eu tinha que escolher a porta de saída mais que não visse, né, que eu era cobrado devido às dívidas, fornecedores, enfim, carro financiado, oficial de justiça levou o meu carro. Chegava a fogueira santa, Deus pedia tal coisa para mim, pedia um carro, faturamento da empresa, eu dava pela metade. Eu cobrava de Deus, eu queria ser empresário. Nas orações que eu vinha na segunda-feira, eu falava, Deus, eu quero ser empresário, mas eu não fazia por onde. Quando Deus pedia para mim o sacrifício, eu dava metade. Ele pediu o carro, eu dava a moto. Ele pediu o faturamento, eu dava só lá o dinheiro que dava no final, nos últimos 5 dias da fogueira santa. E foram assim durante 5 anos, a ponto de eu perder essa empresa, eu ficar devendo para agiota, ficar devendo para parentes, né, para todo mundo. Eu devia para todo mundo. Tive que fugir da minha cidade. Eu tive que colocar um caminhão para pegar o resto das minhas coisas à noite e fugir, porque tanto que eu devia, e mesmo estando na igreja. O casamento destruído, brigas todos os dias, mesmo a gente saía da igreja, saía brigando, uma vida destruída, nada dava certo. Eu brincava até, pastor, que se eu montasse uma fábrica de chapéu, nascia todo mundo sem cabeça. De tão ruim que era a situação. Eu fui ao fundo do poço, já no 3º ano de casamento, dentro da igreja, a ponto de eu buscar os restos do Ceasa, catar os restos do Ceasa com uma moto com 14 parcelas atrasadas. Né? Não consegui mais catar porque o oficial de justiça levou a moto, tive que ir a pé. Aí eu comecei a limpar aquelas frutas e vender. Para sustentar, como eu sendo o homem da casa, na igreja, aprendendo que o homem era o provedor, não queria deixar faltar nada, então eu ia catar para vender, para não deixar faltar nada. E aconteceu que 5 anos assim foi minha vida, separei. Cheguei ao fundo do poço na separação, 17 aluguéis atrasados, 17 talões de luz, água, enfim, não pagava nada. Uma vida totalmente desgraçada. Vivia com 300, 400 reais, que eu catava o resto do Ceasa, limpava e vendia. Minha esposa, na época, né, minha ex-esposa, falava, acha um emprego, vai trabalhar de porteiro, alguma coisa. Eu falava, não, eu vou ser empresário. Só que eu não fazia como tal. Separei da minha esposa, ex-esposa, que agora estou casado novamente, e comecei a sacrificar. Aí, numa noite, eu falei, agora ou vai ou racha. Eu não lembro se era revolta, se era brabeza. Eu sei que estava com a vida destruída. Eu falei, agora eu vou ter que fazer alguma coisa. Não tinha nada. Aí vem a fogueira santa, eu não tinha nada para sacrificar. Eu sabia que autônomo, verdureiro, quem trabalha com fruta e verdura na rua, enfim, profissional liberal, eu sei que ele almoça, né, no restaurante. Então eu me ofereci de graça para mim comer, porque meu pai já morava comigo, ele tinha um problema de vício do álcool, e ele veio morar comigo, também não tinha o que se alimentar. Então eu pensando, eu vou comer o almoço, eu vou ganhar, e o que sobrar de fruta eu levo pro meu pai à noite.
Essa situação, eu estava sendo convidado a participar da Fogueira Santa. Falei, agora eu vou me lançar. A pessoa que eu me ofereci para trabalhar de graça, ele começou a me pagar R$5 de almoço, me dá o vale-refeição na época, 5 anos atrás, e R$20 por dia. Eu cheguei em casa, tinha luz, estava cortada, no rabicho, eu tinha água, estava cortada, tinha que emprestar de balde do vizinho, e o meu pai querendo que eu comprasse alguma coisa para ele foi tudo que eu tinha. Inclusive, eu só tinha uma roupa do corpo, meu pai também, enfim, morando de favor. Aí a vida começou a mudar. Eu já trabalhando, nesse mesmo ramo, eu comprei uma caminhonete, para mim trabalhar autônomo para mim. Comecei a trabalhar, Deus começou a me dar direção, começou a vender bem, a vida começou a mudar, comecei a pagar as dívidas. Chegou a próxima Fogueira Santa, eu falei, agora eu não vou errar mais. Passei 5 anos errando, agora eu não vou mais. Peguei e vendi essa caminhonete e coloquei no altar, fui embora de ônibus. Inclusive, cheguei em casa, meu pai deixou 3 dias eu dormindo fora de casa, porque ele falou que eu estava ficando louco. Aí eu coloquei e fui embora de ônibus. Não passou 3 dias, eu comprei outra. Atualmente era sempre financiada, sempre caminhonete financiada. Nome sujo, mas eu financiava, emprestava o nome dos outros. Ainda estava dependendo dos outros. Chegou a próxima Fogueira Santa, eu vendi aquela caminhonete maior, no valor de R$15 mil. Chegou a próxima, eu vendi uma de 30 e coloquei no altar. Chegou a próxima de 50. Aí o meu pedido na atual Fogueira Santa foi que eu já tinha conquistado, então, em 2 anos, o que eu não tinha conquistado a vida inteira. Que era o meu sonho, eu queria ter uma caminhonete, uma F250, eu queria ter, jovem, queria ter já ganhava bem, porque para quem vendia fruta e verdura na rua, no alto-falante, ganhar 7 mil, 8 mil reais já é um salário bom. Mas aí eu fiz um pedido para Deus que já que eu tinha provado, a distância mais curta entre eu e a vitória é a Fogueira Santa, eu queria sonhar os sonhos dele, não queria mais os meus. Aí Deus abençoou, eu sacrifiquei essa caminhonete e desci a pé, não comprei outra. Fui trabalhar de comissionado no escritório de advocacia. No primeiro mês, o advogado já não conseguiu pagar minha comissão. Deu mais que o faturamento da empresa dele. Ele me ofereceu ela, eu acabei não comprando e decidi por abrir o meu. Falei, se Deus é comigo, então eu vou abrir o meu, não importa como. Abri numa portinha, comecei um escritório, consultoria financeira. Para encurtar, pastor, para não se alongar muito, hoje nós temos 12 filiais no estado do Paraná, 3 em Santa Catarina, está indo para São Paulo. Eu não tenho 2º grau completo, não tenho curso nenhum, não tenho experiência nenhuma. A experiência que eu tenho agora, porque na prática, sou patrão de 6 advogados, em torno de 5, 8 contadores, pessoal que tem administração. Então, hoje são mais de 50 funcionários que a empresa tem. Eu ainda faz 5 anos, na época era 25 quando eu comecei a sacrificar, hoje tenho 30 anos, e Deus transformou tudo isso em 5 anos. Hoje eu moro bem, não sei quantas casas tem, a gente está começando a abrir uma imobiliária também. Enfim, onde hoje eu coloco as mãos, Deus tem me abençoado. A última Fogueira Santa, eu sacrifiquei 17 carros. De uma vez só? De uma vez só. Foram em 2 cegonhas, teve que levar para a igreja do Paraná. Deus pediu todos os carros que fossem sem problema nenhum, documentação tudo em ordem, que estivesse pronto para vender, os melhores que tivesse. E eu coloquei os 17 carros. Então, eu aprendi o caminho mais curto. O que Deus me pede, agora eu faço, não o que eu quero. Casamento abençoado, eu tinha um sonho, já que o meu casamento não tinha dado certo, eu queria uma pessoa com um sotaque diferente, eu queria de uma cidade longe daqui. Casei com uma pessoa, 15 anos de obreira, 3.800 quilômetros, lá do Ceará, enfim, totalmente abençoado. Queria um filho. As pessoas duvidavam de mim que eu queria um filho homem. Até, desculpe falar, até pastor Gerson, se vir menina, você não vai rejeitar. Eu falei, não vou rejeitar, mas vai vir homem. Antes de chegar o resultado, eu coloquei o nome dele para todo mundo ver. Está ali atrás, 60 dias, Victor, um piazinho. Então, enfim, tudo que eu determino hoje acontece. Tudo.